E é uma palavra tão conhecida, irmã. E eu já meditei nessa palavra. Mas eu pedi, eu falei, Senhor, me dá uma palavra de acordo com aquilo que o Senhor colocou no meu coração esse dia, e que eu estou desejosa, Senhor, de falar dessa palavra. Eu abri aqui em Atos 3, que todo mundo conhece essa palavra até de cor. Mas eu orei e pedi, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Ontem nós passamos o dia com Deus e foi algo tremendo. Foi algo assim, tremendo mesmo, que aconteceu na presença do Senhor. Deus, Ele manifestou a glória dEle, aleluia, neste lugar. E não é diferente, viu, irmão, nessa noite. Aqui em Atos 3, eu vou ler para não estar passando da hora, a palavra bem conhecida que fala assim: Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Aleluia, Jesus. E essa palavra, eu meditando nela, mais para baixo, fui meditando na palavra toda, e me chamou muita atenção, aleluia, através dessa palavra, que foi o testemunho que nós ouvimos. E eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus, aleluia, por essa palavra que o Senhor deixou para os nossos corações no dia de hoje. Para nós vermos, aleluia, e pegar o exemplo aqui de João, de Pedro e de tantos os discípulos, os profetas do Senhor, para que nós vivamos olhando para exemplos, aleluia, a maneira que eles viviam. E eu, Senhor, muito obrigada. Porque muitas vezes alguém pode olhar para a igreja e falar assim: olha quem estava ali. E alguém, irmão, alguém ainda tem capacidade de olhar e falar: não tinha um pastor de renome, não tinha uma missionária de renome, olha, não tinha assim, não tinha assado, não estava dessa maneira. Mas quem estava lá? Estava a igreja sentada, as ovelhas, olha, estava o irmão, a irmã, tem capacidade de falar isso. Como foi o culto? O culto foi daquela maneira. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala que Pedro e João, eles saíram da sua casa, saíram do seu lar, e eles foram em direção para o templo, para orar, para falar da palavra, para ali estar junto com os irmãos. E o que é importante, irmão, é que quando eles saíram de casa, eles saíram cheios. Eles saíram cheios, eles tinham ali o Jesus dentro do seu coração, aquele que manifestou tantos milagres, aleluia, que eles viram tanta operação de milagre, eles viram e eles subiram para o templo, para orar, para fazer o que nós viemos fazer nessa noite, porque nós saímos do nosso lar. E eu digo para vocês, nós não viemos aqui a não ser para buscar a presença do nosso mestre. E quando nós viemos, nós temos que vir com alegria. Foi como na quarta-feira foi falado, que Maria, quando ela chega diante de Jesus, ela entrou, aleluia, com o mais precioso que ela tinha guardado, que foi aquele vaso, aleluia, de unguento. E quando ela chega perante a presença do Senhor, fala que ela se jogou e ela quebrou o melhor que ela tinha aos pés do mestre. Ela não olhou do lado quem estava, quem não estava. Ela sabia que o dono da vida, que era Jesus, estava sentado na mesa, e Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado, estava sentado conversando com a vida. Meu Deus, Jesus da glória. Não é diferente nessa noite.
Nós sabemos que o Senhor morreu, Ele ressuscitou, e Ele deixou essa palavra para que nós crescemos, que o dono da vida, aquele que tem poder de ressuscitar, Ele está vivo. E da mesma maneira, irmão, que Ele voltou, Ele sabia que ia acontecer uma festa muito grande, e que muitas pessoas iam vir para aquele lugar, para aquela festa. Mas Jesus fez o quê? Ele falou, não, deixa eu dar uma olhadinha na família que Ele amava tanto, e um milagre que Ele tinha feito, que era a ressurreição de Lázaro. Ele volta e fala que quando Ele entra dentro daquele lar, Ele se assenta à mesa, ao lado de Lázaro. Imagina, Tiago, Ele faz um milagre na nossa vida, e nessa noite, nessa quinta-feira, que muita gente não dá nada por ela, mas Jesus fala, deixa eu olhar para o meu milagre, deixa eu entrar e olhar para o meu milagre, deixa eu me sentar com o meu milagre. Uri canta alabás, oh nemas. Muitas vezes a palavra do Senhor fala, não olhai para o lado, mas olha para o monte de onde veio o teu socorro, porque o teu socorro está do teu lado, o teu socorro está aqui nessa noite. Então nós temos que nos alegrar, independente de nós olhar, ó Pedro, ó Tiago, ó João do lado, mas nós sabemos que Cristo, que o Senhor, Ele tem prazer de olhar para nós, com tantas maravilhas que o Senhor tem feito por nós. E a palavra do Senhor fala aqui, aleluia, que eles entraram, eles subiram, e entraram no templo, para adorar, aleluia, Jesus, naquele momento, momento preparado, que é uma palavra tão linda, irmão, que vem direto para o nosso coração, mas ele depara, aleluia, com alguém necessitado, alguém que estava precisando, e nós olhamos para a igreja, muitas vezes nós falamos, mas não tem ninguém coxo, não tem ninguém aleijado aqui, eu não estou vendo, mas nós não estamos vendo, nós não vemos, mas o dono da vida, aquele que deu a vida por mim e por você, muitas vezes Ele conhece, Ele sabe como nós estamos por dentro, e o Senhor, o prazer dEle é de colocar nós de pé, para que nós venha glorificar o nome do Senhor. A dificuldade daquele homem, fala que ele não podia levantar, ele não podia andar, e qual que é a minha? Eu sei qual é a minha dificuldade. Qual é a dificuldade que faz você andar? Que faz você ter alegria, ter gozo? Cada um conhece. E o Senhor, Ele envia os seus discípulos a passar bem na hora da situação da nossa necessidade. É dessa maneira que o Senhor faz. Aleluia, Jesus. E fala, irmão, que esse coxo, esse varão, fala que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias ele se colocava, sentava ali, alguém colocava ele ali, sentado, à porta do templo chamada Formosa, para pedir aos que entrava. Aleluia. E ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Meu Deus, que coisa terrível. Mas eu louvo o nome do Senhor, porque o Senhor nos colocou como filhos sentados nessa noite. Aleluia, Jesus. E ainda fala para cada coração, para cada um de nós, que nós somos herdeiro. Aleluia, herdeiro do trono, herdeiro daquilo que o Pai foi preparar para nós. E muitas pessoas, muitas vezes ficam, ai, coitadinho, eu não posso, é daquilo, daquela forma. Foi como eu falei ontem, meu Deus, já pensou se nós falássemos? Ah, mas eu não posso. Irmão, eu vim por dia com Deus, e eu tinha consulta depois que eu saísse daqui. E eu falei, já pensou se eu falasse, eu não vou não. Porque eu tenho que ir para uma consulta, mas eu vim para a casa do Senhor, e Deus fez algo tremendo, 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 porque Deus tem sempre algo para nós, para que nós não saia de mão vazia, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e ela cumpre na vida daquele que crê. Quando tu entrar por essas portas, muitas vezes você entra chorando,
Você entra de cabeça baixa, chorando, falando, Senhor, olha a minha situação. Mas a palavra fala, olha aqui, tu entra falando dessa maneira. Mas a minha palavra fala, quando tu sair pela porta, tu sairá com os molhos nas tuas mãos. E Deus não é Deus de engano. Nós entramos nessa noite, colocamos a nossa necessidade diante do Pai. E a palavra do Senhor fala, você não sai, aleluia, com as tuas mãos vazias. E não sai mesmo, porque o Senhor, quando Ele pediu uma esmola, olha o que Ele pediu. A palavra fala que os homens de Deus, cheio da graça, cheio da misericórdia, na autoridade do Espírito Santo, ele olha para ele, não se apavorou para dizer, eu não tenho nada aqui, chega e agora, não. Através da autoridade da palavra, ele diz, eu não tenho ouro e não tenho prata. E eu acredito que não tinha, como cada um de nós, não temos ouro nem prata, né? Porque nós temos nossas dificuldades. Nós não temos ouro nem prata, mas glória seja dada ao nome daquele que vive, porque nós podemos bater no peito e dizer, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, oh, alamante oremanai, o que eu tenho, eu posso dizer, aleluia, através da palavra do Espírito Santo que vem para o nosso coração nessa noite. E nós podemos, irmão, em nome de Jesus, o Senhor deixou aqui, olha para nós, que autoridade. Mas a palavra do Senhor fala que muitos das igrejas agora, não pode falar dessa maneira. Chega diante do endemoniado, de um coxo, de um aleijado, e ele não pode dizer dessa forma, eu não tenho dinheiro nem prata, e não pode dizer, no nome de Jesus, levanta, porque não tem Jesus, porque não ora, não obedece, não tem a autoridade do Espírito Santo. Mas o Senhor fala, aleluia, para nós, que da mesma maneira que Pedro e João teve ousadia, porque isso é ousadia, eu não tenho não, mas eu tenho algo aqui, que é no nome dele, daquele que vive, eu posso dizer, levanta desses bancos, e quando você sair por essas portas, aleluia, eu te digo, recebe no nome de Jesus. E nós vemos a vitória na nossa vida, nós vemos a vitória. Quando eu saí daqui, irmão, rapidinho, quando eu saí daqui, foi algo tão grande, que eu estava sentado ali, e eu contando para Adelino, contei até para Cido, que chegou o pastor lá da Lapa, né? Ele chama também Isaías, de Santo André. Ele chama Isaías também. E ele está sempre vindo nas quarta-feiras. E ele entrou com a esposa dele. E quando ele entrou com a esposa dele, a pastora Edna já tinha falado que eu ia trazer a palavra. E eu olhei e eu falei, meu Deus, já a segunda, quarta que ele vem. E na outra eu estava pregando também. Eu falei, poderia, né, dar honra para ele. Ele é um pastor que está vindo. Nós, como somos da casa, teríamos a oportunidade. Nós poderíamos, né? E vamos dar. Aí eu fiquei assim, peguei, pedi um papel para Lourdes e escrevi no papel para ela. Eu falei, fica à vontade, o pastor chegou. Se você quiser dar oportunidade para o pastor, dê, e me dê uma saudação. Eu estou em paz. Mas, irmão, a irmã Edna, nem para minha cara ela olhou. A irmã Edna, do jeito que ela estava sentada, ela pegou o bilhete, enfiou dentro da bolsa, mas nem olhou para mim como se falasse, não estou te vendo. Não estou nem te olhando. E eu querendo que ela olhasse para mim para falar, tá bom. Ela nem olhou. Então eu fiquei sem resposta. Aí ela dando oportunidade, deu oportunidade para o pastor. Aí eu falei, pronto, não, ela não vai dar, é eu mesmo, tem que ser eu mesmo. E o Senhor me deu a oportunidade de eu trazer a palavra, e foi algo assim tremendo, né, Lourdes? E eu vi aquele pastor, aleluia, Jesus, na hora que o Senhor estava fazendo um movimento, eu vi aquele pastor, irmão, abaixar a cabeça, ele encheu os olhos d'água, e na hora que nós fizemos o círculo, foi algo tremendo, que a minha carne tremia daquilo que o Senhor tinha feito no nosso meio.
E aí eu saí correndo daqui e fui para a minha consulta. Quando eu cheguei em casa, peguei a bolsa dele, não pegou as coisas que tinha que pegar, e era 2h em ponto. E nós saímos dele, ele falou, não vou pelo Rodoanel não, dia de semana nós vamos por dentro, não vai ter trânsito. Só quando chegou de Santo André para São Bernardo, ele pegou o trânsito. E aí vai, e ele não chega, e a hora foi passando, eu sei que quando eu cheguei era 2h25. Tem tolerância de 15 minutos, né? Mas era 2h25. E quando eu cheguei, aí que eu entreguei a carteirinha, ela falou, mas já passou 25, né? Só tem 15 de tolerância. Ela falou, não vai dar para passar. Eu falei, mas nós pegamos o trânsito, né? E eu tinha falado para a Adeline que eu não estava muito afim de ir nessa consulta. Nós pegamos trânsito. Ela falou, não tem jeito. Se você quiser, bate na porta da médica. Ela veio bem assim, bate na porta da médica e pergunta se ela te atender. Aí eu falei, mas você convém que eu que tenho que bater e atrapalhar a médica para perguntar se eu vou passar? Custava nada você perguntar. Se ela falar que não, é não. Eu remarco. Mas aí ela falou, não, entra lá. Se ela marcar bem assim. Aí eu fiz assim, Jesus. Mas eu estava numa paz e numa calma tão grande. Eu estava tão cheia da graça de Deus. Eu fui tão revestida que eu falei, tá bom. Eu não estava muito afim de vir nessa consulta, porque era só para ela rever uns exames aí. Aí eu fui descendo. E um guarda que tomava conta, quando ele entrou, ele me olhou, aí passou por detrás das meninas, ouviu. Aí eu vou descendo as escadas, ele veio descendo atrás. Aí ele falou, senhora, é na sala 5 que ela está. Aí eu encostei perto dele na porta, eu falei, moço, mas ela está com uma paciente. Eu, como paciente, vou entrar para perguntar se ela vai me atender, porque eu cheguei atrasado. Se eu achei isso certo, ele falou, peraí, como é teu nome? Aí ele fez, doutora, só um pouquinho. E contou minha história. Aí ela falou assim, ó, que ela já estava atrasada. Ela falou, passou, olha, já dei a última, que era a baixa lá que eles dão, né? Aí eu escutei, aí ela falou, manda ela remarcar. Aí ele veio com tanta assim, minha senhora, ela falou para remarcar. Eu olhei para ele, mano, na porta. Quando eu olhei para ele, eu virei para ele. Minha carne tremia, porque eu estava tão regozijante do que aconteceu, que eu falei, moço, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Fica em paz, porque eu estou tão em paz. Quando eu falei, eu estou tão em paz na minha alma, que minha carne está tremendo. Ele parou, regalou o olho e ficou assim. Falei, o senhor sabe de onde eu estou vindo? Irmão, eu disparei. Eu estou vindo do dia com Deus, das 8 até o meio-dia, nós estávamos lá na presença do mês. Sabe qual é a palavra que eu preguei? Sobre a ressurreição e sobre a visita de Jesus para o milagre que ele tinha operado. Irmã, quando eu comecei a falar, aquele irmão, aquele guarda não deixou eu sair. E ele, mas se fosse outro, ia brigar. Eu falei, não. Não ia, porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Sabe por que eu vim nessa consulta? Ele falou, você não veio nessa consulta por outra coisa. Eu falei, não. Eu vim nessa consulta por causa desse diálogo que nós estamos tendo aqui. Porque o nome do Senhor tinha que ser pregado aqui. O Senhor tinha que ouvir. E aí eu falava, meu esposo estacionou o carro, tem que ir. Aí ele me parava. Aí, irmão, ele foi me parando. E eu falando de Jesus. Irmão, Jesus é tão bom. Eu preguei naquele que ressuscitou, aquele que levantou dos mortos. Eu falei, eu estou tão feliz. Deixa a consulta para lá. Aí ele foi me levando até a mesa. E eu, meu Deus, dele não vai dizer, e esse homem aí atrás? E eu andando e ele, mas como que foi? Mas como que foi na igreja? E eu pregando, e aquele homem com ele estatalado, e eu disse para ele, você sabe qual que era a minha consulta? Eu trato de um câncer no colo do útero, do intestino eu trato. Aí eu falei, você já viu alguém que vem para uma consulta de uma coisa dessa, e falar que não queria vir no dia de hoje, porque não tinha necessidade? Que eu não tenho uma dor, eu não sei porque eu vim aqui hoje. Eu falei para o meu esposo que eu não queria vir. Aí ele falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Que coisa tremenda, eu creio no poder de Deus. Eu creio. Ele falou assim, olha, a senhora não precisava dessa consulta. Porque onde a senhora estava, a senhora já foi consultada. E eu comecei a me arrepiar. E ele falou, a senhora já foi consultada. A sua consulta foi lá.
Aí eu falei, eu vim aqui porque eu tinha que falar com o Senhor. E nós fomos brandando o nome do Senhor, e eu fui pregando o que tinha acontecido aqui. E eu falei, olha, eu estou tão em paz na minha alma, o meu espírito. O Jesus sentou na mesa, e eu estou tão em paz, que não se importe, eu vou para casa glorificando ao meu Deus. E ele disse dessa maneira, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Ele falou assim, ó, seja feito conforme a vontade de Deus e aquilo que a senhora pediu. E o homem saiu para fora da porta, ele saiu. Eu saí para a beira para ver se dele vinha vindo. O homem, seja feito a vontade de Deus. Eu creio que você não vai precisar dessa consulta. Ele saiu falando, ele estava desejoso. E nós fizemos um culto. Aleluia. Então o que eu quero dizer é que quando nós entramos na casa do Senhor, entramos para glorificar, ouvir o dono do milagre. O Senhor quer isso na nossa vida. E nós entramos de cabeça baixa. É quinta-feira. Não importa. Jesus sabia que fariseus, que pessoas de toda maneira ia estar naquela festa da Páscoa. Todo mundo ia descer por causa da festa. Mas Jesus sabia que ali ia ter todo tipo de pessoa. Até ponto de um falar dessa maneira. Aleluia, Jesus. E dizer dessa forma que, nós vamos ali porque eu só vou porque eu quero ver o milagre. O Lázaro que foi ressuscitado. O outro falava, não, vamos ali para ver. Para nós pegar Jesus. Porque tanto queria fazer coisa terrível, né? Com o nosso mestre, como queria matar de novo o que Jesus tinha levantado, o que ele tinha ressuscitado. E é isso que Satanás quer. Jesus dá a vitória, nos levanta, abençoa, coloca nós nas cadeiras celestiais, e de repente o inimigo fala, não, eu vou colocar tristeza, eu vou colocar desânimo, eu vou colocar isso, que é para ver se nós perde, aleluia, o foco daquele que tem para nos abençoar nessa noite. Então, em nome de Jesus, é no nome dele, que é poderoso, assim como Pedro, aleluia, Jesus, assim como João, na autoridade cheia da graça, nós temos que estar com ele aqui, pregnado na nossa carne, transpirando Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que a nossa boca, aonde nós estiver, aonde Jesus falar, fala no meu nome, profetiza no meu nome, coloca as mãos no meu nome, porque eu vou fazer, assim como aquele homem levantou através de uma palavra, nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer colocar nós de pé também, ele quer curar as nossas imperfeições, aquilo que tem, que muitas vezes eu não vejo, mas eu estou coxa lá dentro, está ali dentro, mas nesta noite, não foi ontem, não é amanhã, o Senhor não está falando para quem está lá fora, Ele está falando para mim e para você, aleluia, pode ser a dificuldade que for, você pode falar, não tem jeito, porque quem olhava para Ele não tinha jeito, Ele não andava, mas no nome de Jesus, Ele levantou, entrou dentro do templo e deu glória a Deus. Foi o que nós fizemos nessa noite. Então é no nome desse Deus vivo, que morreu e ressuscitou por nós, que nós estamos decretando, e nós estamos profetizando, no nome de Jesus. E a vitória é nossa, para a glória do nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Palavra para o nosso coração, maravilhosa. Saímos daqui nesta noite alegre, né, irmãos? Porque o dono da adoração e da igreja, ele está em nosso meio. Interessante que o coxo, ele não poderia entrar no templo, nenhum tipo de doente físico, mas ele tinha desejo de entrar. Era coxo, não podia e tinha desejo de entrar. Mas tinha muitas pessoas que fisicamente estavam bem, mas não tinha desejo de entrar no templo. Agora imagine, irmão, se esse coxo, ele foi abençoado só na porta,
E eu e você que estamos aqui dentro. Irmãos, se vocês pudessem contemplar como somos abençoados, Lourdes, quando a gente vem para a casa do Senhor numa oração, em qualquer trabalho, o que nós recebemos do Senhor espiritualmente, nós estaremos todos os cultos adorando ao Senhor. Porque o coxo só na porta foi curado, né? Imagina quando você entra na presença do Senhor. Nós glorificamos a Deus por esta palavra, irmãos.